Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O Novo e Vivo Caminho. Palestra realizada em 31 de março de 1964. Neville Goddard. Deixe-me dizer-lhe, acho que lhe digo de vez em quando, não importa qual seja o título, estou falando apenas de uma coisa, realmente, e essa é sua maravilhosa imaginação humana. E eu chamo sua imaginação humana de Deus. O corpo eterno do homem é nossa imaginação. Nas Escrituras é chamado de Jesus. O homem o entende mal e o limita a um pequeno ser, um ser que viveu e morreu há 2000 anos. Mas esse não é o meu conceito de Jesus. Meu conceito de Jesus é o de Deus, e meu conceito de Deus é o da imaginação humana. Somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. E assim, esta noite, fazemos a pergunta referente a este novo e vivo caminho. Pode algum homem ir aonde sua imaginação nunca foi antes? Eu vou responder isso: não, ele não pode. Portanto, conte-me a maior história já contada, se você a conhece, para que eu possa caminhar com você na imaginação. Pois eu não posso andar até lá com você pela fé na imaginação, eu nunca posso chegar lá, então você me diz se você sabe por experiência melhor de tudo. Se ouvir dizer e você acredita, isso serve. Mas não me engane. Conte-me a história, a maior história já contada. Essa é a história como lida nos Evangelhos, essa é a história. Leia a história na Bíblia, do começo ao fim, mas ela chega a florir nos Evangelhos. Se você me contar essa história e eu puder responder e ir com você, estou andando na imaginação com você, então posso ir até lá. Mas nenhum homem neste mundo jamais sairia onde sua imaginação não tinha ido antes, ninguém. Então, se você conhece a história, compartilhe comigo, e podemos levá-la em muitos, muitos níveis. Então eu vou te mostrar esse jeito novo e vivo. Um novo livro saiu do prelo, acho que esta semana. Não me lembro do título. O autor é Bill Donovan, o grande advogado. Ele representou o Coronel Abel, o espião-mestre, há alguns anos. Ele era o advogado de defesa. Abel, como o testemunho revelou, era o arqui-espião da Rússia. Ele não era um traidor, ele era um espião no verdadeiro sentido da palavra. Antes de seu julgamento, os Rosenbergs foram julgados com menos evidências e executados. Ambos pagaram a pena máxima, mas traíram seu país. Este homem Abel não traiu seu país, ele trabalhou para seu país contra o que seu país considerava o arqui-inimigo, a América. Mas o testemunho contra ele era monstruoso, e Bill Donovan sabia que estava defendendo um homem que era tão culpado quanto podia ser, ele sabia disso. Mas no final, este foi o seu apelo. Ele se voltou para o tribunal e pediu ao tribunal que não executasse o prisioneiro, ele foi considerado culpado, mas que o sentenciasse, bem, talvez à prisão perpétua, que ele recebeu. Então foi isso que ele disse: em um futuro não distante, nós da América podemos querer trocá-lo por um de igual importância na Rússia, um de igual importância. Disse que o tribunal explodiu em gargalhadas histéricas com aquele apelo peculiar, e um colunista o apelidou de vermelho ou rosa ou algum outro nome, porque ele ousou defender este caso para este arqui-inimigo deste país. Bem, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, Coronel Abel. 3 anos depois, foi Bill Donovan quem negociou a troca, e ele trocou esse arqui-espião Coronel Abel pelo Tenente Poderes, que foi abatido sobre a Rússia. Teríamos dado qualquer coisa para deixar Poderes vivo e conscientemente alerta para descobrir como ele foi abatido. Pois até então ninguém derrubou nossos aviões U-2, e estávamos fotografando toda a Rússia de altitudes que pensávamos que nunca poderiam alcançar. Não tínhamos certeza,
mas o que poderia ser algum defeito mecânico e o avião simplesmente vacilou no ar e caiu, mas não sabíamos. Ele tinha todas as ordens para destruir o avião, destruir a si mesmo. Ele foi bem pago por isso, para estourar seus miolos. Ele não estourou seus miolos e o avião não foi destruído. Então o que os russos fizeram para derrubá-lo? Foi do chão. Era um avião ainda mais alto que o nosso. O que eles fizeram? E nós pagaríamos qualquer coisa. Bem, o preço que pagamos foi o Coronel Abel. Onde está a origem de todo o drama? Isso não está na imaginação de Bill Donovan. Quando Bill Donovan defendeu este caso com paixão a ponto de todo o tribunal explodir em gargalhadas, ele ainda chegou ao ponto em que eles aceitaram seu pedido sob submissão e trouxeram, bem, um julgamento baseado em sua recomendação. Ele pediu para a vida em vez de execução. E 3 anos depois tivemos o homem que a Rússia queria muito, pois ele era o principal espião, como entendemos ou pensávamos. Espero que ele tenha sido o melhor espião. Bem, pegamos todas essas coisas sobre ele e eles disseram que as provas eram enormes, de modo que Donovan não poderia alegar inocência. Tudo era tão óbvio. Mas ele poderia pedir misericórdia. O tribunal concedeu misericórdia no sentido de não matá-lo. Então eu digo que este é um caminho vivo, um caminho novo e vivo. Peço que pense bem antes de imaginar qualquer coisa. Pois o intervalo entre seu ato imaginário e sua realização pode ser maior do que você pode se lembrar, e porque você não consegue se lembrar, você nega a colheita que é sua própria colheita. Você plantou. Se não fosse este livro já lançado, e mesmo que o livro tenha saído, foi lançado esta semana, questiono seriamente se Bill Donovan acredita que seu ato imaginário foi causador. Ele se considerava um advogado muito inteligente e sábio, e ainda é, mas nem por um momento rastreia aquele avião descendo na Rússia qualquer coisa que ele tenha feito naquele tribunal, na cidade de Nova York 3 anos antes do evento. O homem não aceitará o testemunho de Jesus. Este é o testemunho de Jesus. Vocês ouviram dizer que qualquer homem que cobiça uma mulher, ou que nenhum homem deve cobiçar uma mulher, mas eu vos digo que qualquer um que cobiçar uma mulher já cometeu o ato com ela em seu coração. Mateus 5, versículo 27. Bem, a palavra coração, a palavra mente, a palavra imaginação são uma só neste drama. Ele já fez o ato. Pelo próprio ato de imaginar isso, ele executou esse serviço, esse ato. Ele o cometeu. Agora, leve-o a todos os níveis deste mundo. E assim, você se coloca em um tribunal e realiza esse ato imaginário onde pode se ver realmente trocando esse homem por outro homem. E eles querem tanto outro homem que o país vai ficar muito feliz por não terem atirado nele, que eles realmente o tinham para oferecer como prêmio por aquele de que tanto precisávamos. E assim, peço a todos aqui que observem cuidadosamente como vocês imaginam qualquer coisa. Durante todo o dia você está imaginando coisas, e o intervalo entre o ato imaginário que é a semeadura e a colheita desse ato pode ser maior do que você pode imaginar o que você fez, e assim você nega sua própria descendência, você nega sua colheita. Você não pode reconhecer qualquer relação entre ele e você. Agora, se você pode caminhar comigo até aqui, podemos levá-lo além disso. E assim, o testemunho de Jesus deve ser ouvido e respondido, pois a fé é resposta à revelação e não descoberta de novos conhecimentos. Sim, você pode entrar em laboratórios e descobrir as coisas mais fantásticas e ouvir e adorar. Você vê a explosão disso, você vê a demonstração disso e você adora. Mas essa não é a fé da qual a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma fé que vem em resposta à revelação, e a revelação mais fantástica do mundo é a revelação de Deus, colocada na história de Jesus Cristo. Pode-se acreditar. Agora, as igrejas distorceram isto. Eles contaram a história mais fantástica que não é a história de Jesus Cristo. Não é a história. Toda a história é nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Então agora, voltamos esta noite ao título,
tirado do capítulo 10 do livro de Hebreus. Neste capítulo 10 nos é dito que existe um novo caminho, um caminho vivo. Em primeiro lugar, ela começa por nos convidar a entrar no Santo dos Santos, o santuário, pelo sangue de Jesus, o caminho novo e vivo, que ele nos abriu pela cortina, isto é, pela sua carne. Versículo 19. Isso é o que nos é dito. Entramos na própria presença do Santo dos Santos, diretamente na presença do Ancião dos Dias, pelo seu sangue. E isso fazemos de uma maneira nova e viva, não quaisquer sacrifícios mortos. Não matamos animais, não destruímos nada e oferecemos na esperança de podermos entrar no Santo dos Santos. Nenhum sacrifício externo. É tudo algo novo, um jeito novo e vivo, por algo que é o sangue de quem? O sangue de Jesus. E ele fez isso de uma maneira nova, através da cortina. Então ele nos diz, ele identificou a cortina com a carne de Jesus. Bem, o que é? Posso dizer-lhe essa experiência por experiência própria. Não estou teorizando, nenhum homem me ensinou, nunca li em um livro fora da Bíblia. Mas antes de voltar à Bíblia e lê-la, eu experimentei. Então eu posso te contar este novo e vivo caminho para o santuário, para o Santo dos Santos, e ainda por seu sangue. Chegará um momento após a série de eventos de que falei várias vezes. Disse que quando ele desiste do Espírito, houve o rompimento do templo, e a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e todas as pedras foram fendidas, toda a rocha foi fendida. Você lê e se pergunta, do que se trata? Algo no Oriente Próximo. Pois não havia igrejas cristãs. O único templo que ele conhecia era o templo do judeu, tudo era o templo do judeu. Então, o que era este templo? A única cortina que conhecemos foi a cortina que esconde a Torá. Atrás da cortina está a Torá, a palavra sagrada de Deus, sua lei, e em alguns lugares ele falou da arca atrás daquela cortina maravilhosa. Agora ele identifica a cortina com seu corpo, o autor de Hebreus o faz, através da cortina que é sua carne. Bem, eu vou te contar o que aconteceu. Um relâmpago saindo de seu crânio dividirá em dois, do topo de seu crânio até a base de sua coluna, e cada seção de sua coluna vertebral será realmente dividida em dois. E então você olhará para a base de sua coluna e verá ouro líquido vivo derretido, está vivo, apenas ouro, mas um ouro vivo. Você saberá como você não sabia nada antes que eu sou isso. Ao olhar para ele, você sabe que é ele. E então nesse momento de conhecimento você se funde com ele, e como este sangue vivo de Jesus você sobe de maneira serpentina ao Santo dos Santos, que é seu próprio crânio maravilhoso. Esse é o sangue de Jesus e Jesus é Deus, e Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. O drama acontece em você. Tudo, ouça a história com atenção, todo o testemunho de Jesus, pois tudo o que ele testemunha você vai experimentar se você aceitar. Você não pode ir além de onde você foi na imaginação, e assim quando você ouve o testemunho, sua resposta pode ser negativa e você não vai aceitar. Então eu faço a pergunta, pode qualquer homem ir adiante onde sua imaginação não foi antes? E a resposta é não. Então você ouve com atenção e então responde. Se você disser, vou caminhar com você, caminharei tão longe com você, mas não posso ir mais longe. Isso é até onde posso ir com você, além disso, deixe-me aqui. Eu vou voltar e segurar essas coisas que parecem muito mais reais, e então eu vou segurar as coisas ao meu redor. Mas não vou tão longe. E assim, ouça. É a história mais fantástica que o homem poderia ouvir, pois é a história de Deus. É a história de você. Como você desperta em todo ser que é Deus, pois só existe Deus. Pois no final, o Senhor é um e seu nome um, não há dois, apenas um, e você é esse ser. Se você ouvir a história, responder a ela positivamente, então poderá caminhar até onde ouviu. Se você não ouviu a história, você não pode se aventurar além do que ouviu,
pois nenhum homem pode sair onde não tem andado na imaginação antes. E assim, quando ouço uma história ou alguém me diz outra coisa, ao ouvi-lo estou caminhando com ele na imaginação. Ligue a TV, posso negar ou aceitar, mas ando com ele na imaginação. E tudo é a imaginação de cada um. Não há nada além da imaginação de cada um. O Senhor é um e seu nome um, não há dois, apenas um, e você é esse ser. Assim, a história deve ser ouvida, tendo-a ouvido, deve ser respondida negativamente, onde você a nega e rejeita, ou você a aceita. Portanto, depende inteiramente de nós aceitá-lo se realmente quisermos caminhar até onde a história nos levará, que é o caminho novo e vivo, através da cortina. E a cortina é maravilhosa, não é este o corpo, e eu vi essa divisão. Mas certamente quando acordei de manhã para encontrar este corpo ainda unido e sem cicatriz, não poderia ter sido isso. Este é apenas o mundo das sombras. Então Blake em sua maravilhosa Jerusalém, não conheço nenhum outro cristianismo, disse ele, e nenhum outro evangelho além da liberdade tanto do corpo quanto da mente, para exercer as artes divinas da imaginação. Imaginação do mundo real e eterno para o qual todos iremos após a morte desses nossos corpos vegetais e mortais. Então ele perguntou, quais são esses dons, esses tesouros do céu que você e eu devemos guardar para amanhã? Não são todos dons mentais as artes, as literaturas, todos esses adoráveis dons mentais do mundo. Ele disse que os apóstolos não conheciam nenhum outro evangelho, apenas as artes da imaginação. Bem, quando um homem pode sair e ele pode e o livro está impresso, você pode comprá-lo amanhã, onde ele confessa seu argumento, e então você vê os fatos como eles se seguiram 3 anos depois. Ele mesmo não relacionou o fato a um ato imaginário. Ele era simplesmente um advogado astuto e maravilhoso. Mas ainda nas Escrituras nos é dito, a coisa toda é mental, a causação é mental. Não é físico, o físico se move sob compulsão. O movimento autodeterminado é todo mental, está todo em nós, não é do lado de fora. E experimente. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente experimentá-lo e encontrar o caminho novo e vivo. Está tudo em nós. Você pode aguentar qualquer coisa neste mundo. Um cavalheiro, não o vejo aqui esta noite, ele me disse na última sexta-feira à noite, meu irmão me disse, você não deve ir ou não deve mais ir para Neville. E a razão dada é esta, você foi a Neville para aumentar os negócios. Agora temos tantos negócios que não temos tempo para cumpri-los, então não vá mais, espere um pouco. Estas são suas próprias palavras. Ele disse, eu não escrevo cartas, mas está em minha você quer um testemunho. Você quer provar a si mesmo e às pessoas que ouvem que a imaginação cria a realidade. Então eu digo que você não pode falhar porque imaginar é Deus e não há nada além de Deus. Todo ato imaginário é um ato causativo. Mas você pode não ter feito isso com sentimento, você pode não ter feito isso em uma forma de oração. E por orante não me refiro a nenhum modo santo, porque orar é avançar, aceder, aproximar-se do objeto de suas afeições, algo que você realmente pretende ter neste mundo. Assim, a palavra oração é definida como movimento em direção, adesão a, proximidade, em ou nas proximidades de. Bem, se hoje como sujeito cuja história contamos na semana passada, ele queria provar essa lei, ele fez isso inúmeras vezes, mas ele queria provar isso, e ele realmente adormeceu na suposição de que ele estava em Denver em uma padaria que ele conhecia tão bem, ao lado do congelador. E logo no dia seguinte, no domingo, sentado à mesa, um amigo dele disse a ele, você gostaria de ir conosco para Denver? Vou ver meu irmão. Bem, como você pode simplesmente apagar isso como coincidência? E no dia seguinte, uma segunda festa o convidou para ir a Denver. Ele poderia ter sido convidado para ir ao Alasca. Ele não estava indo para o Alasca, Denver, exatamente para onde ele queria ir. E ele dormiu em sua imaginação na suposição de que estava fisicamente lá.
Bem, isso não é orar. Orar é realmente querer intensamente. De fato, uma definição em minha concordância bíblica, para cobiçar é orar, e é assim que se define a sobreposição de tempo, lugar ou ordem com paixão. A sobreposição de tempo, lugar ou ordem com paixão, sobrepor Denver a Los Angeles para que Los Angeles deixe de estar na minha imaginação e eu estou realmente em Denver. E para ver que realmente me sobrepus a ponto de deslocar Los Angeles, penso em Los Angeles, e depois penso em Los Angeles em minha imaginação como haveria em relação a Denver, e aí eu durmo. E assim, fiz com intensidade, fiz com sentimento, fiz com paixão. Assim, desloquei Los Angeles ao colocar em seu lugar este estado sobreposto chamado Denver. E isso é orar. Ele conseguiu em 24 horas. Tudo o que peço a qualquer um aqui é que experimente, apenas experimente, e você verá um caminho novo e vivo. Eventualmente, você será capaz de levar toda a história, e toda a história o levará direto ao Santo dos Santos, onde você está na presença de Deus. Você saberá que Deus é homem. Como Blake expôs tão lindamente, tu és um homem, Deus não existe mais. Tua própria humanidade aprende a adorar. Ele é homem. O mundo dirá, como Deus pode ser homem? Deus é uma força impessoal. Eu lhe digo por experiência própria que Deus é homem e você está em sua presença e ele é amor infinito, apesar de todos os horrores do mundo. E assim, um dia você conhecerá a verdade daquele 13º Coríntios, o 1º Coríntios, que embora você tenha todos os dons do Espírito, mas não tem amor, você não é nada. E é tão simples quanto isso. Então você poderia pegar esta lei maravilhosa e ir tão longe comigo como ganhar bilhões e possuir fortunas neste mundo, ir tão longe no uso da lei, mas você não tem amor. Você não tem nada, mas eu não quero dizer nada. Se você possui todo o vasto mundo e não tem amor, isso não é nada. É simples assim. Mas chegará o dia, você ouvirá a história e irá até onde ouviu, se sua resposta à história foi positiva. Você acreditou em mim, e um dia direto através da cortina para a presença do Santo dos Santos, para o santuário. E quando você é trazido para o santuário, ao ancião dos dias que é a personificação do amor infinito. Parece estranho que tal ser, homem, que eu pudesse dizer desse homem que ele criou o universo, e que somente este homem que é apenas a imaginação personificada é vasto o suficiente para conter a imensidão do espaço, e que a imaginação do homem se manifesta nas imaginações dos homens. Que você realize um ato imaginário aqui e não se preocupe com qual indivíduo neste mundo, ou quantos neste mundo serão usados como instrumentos para exteriorizar o que você imaginou. Deixe-o em paz, porque somos uma e todas as coisas por uma lei divina no ser um do outro se misturam. Então deixe-os em paz. Você simplesmente permanece leal ao seu ato imaginário, confiante nessa presença de que você realmente é. Quando você diz, eu imagino, isso é Deus. Apenas espere. Se você esperar um dia, como meu amigo Ward esperou um dia, e o convite para Denver. Este homem Donovan, ele esperou 3 anos para que um homem fosse abatido sobre a Rússia. Se eu dissesse a ele esta noite que você derrubou poderes, se ele fosse maior do que eu, ele me daria um tapa na cara. E ainda assim ele derrubou poderes, usando uma extensão de seu braço chamada soldado russo, se viesse do chão. Ou se veio de um avião russo, ele usou isso, pois imaginou. Ele foi muito brilhante, e ainda é um advogado de julgamento brilhante, e ainda assim, ele não pode acreditar por um momento que a causalidade remonta ao seu próprio maravilhoso sentimento dramático, ato imaginário, naquele tribunal. E se não houver outra causa, você pode ficar bem aqui, e se imaginar a dama, o cavalheiro que você quer ser. E então olhando para os rostos de seus amigos, tudo em sua imaginação, e permita que eles o vejam como eles devem vê-lo se fosse verdade que você se tornou o homem, se tornou a dama, que você quer ser. Então confie nesse ato imaginário implicitamente. E isso é manter Deus confiável.
Você o considera confiável porque ele é fiel à sua promessa. Ele me disse que se eu cobiçar alguém sem a confirmação física do ato, eu cometi o ato. Eu posso cobiçar e conter o impulso. Posso contemplar o ato junto com suas consequências e sentir que posso ser descoberto no ato e, portanto, as consequências que quero evitar. Mas me é dito nesta história que não é bom o suficiente. Imaginar de fato o ato, independentemente da contenção de minha parte ao considerar as consequências, não foi bom o suficiente. Eu realizei o ato. E assim, você imagina o ato de qualquer coisa, que você é rico, você imagina que você é desejado, você imagina que você está contribuindo para o bem do mundo, você imagina que você é um grande, sinta que você é. Você não pensa em termos das consequências. Isso é um ato em si, bem, então você vai conseguir. E quando você conseguir, vai levar consigo certas obrigações para com a sociedade. Você pode não desfrutar das obrigações que vêm com o nascimento desse ato imaginário. Às vezes, uma tremenda responsabilidade acompanha a riqueza que se imaginou, e eles querem a riqueza sem a responsabilidade. Mas isso acontecerá se você estiver disposto a aceitar completamente o nascimento do que você realmente criou, reconhecê-lo como sua própria descendência, sua própria colheita, e tomá-lo. Então você conhecerá este novo e vivo caminho. Ele vem direto através da cortina da carne. E em um momento de tempo, quando você menos esperar, você perceberá a profundidade dessa história, o quão verdadeira ela é em profundidade. Pois todo o seu corpo será despedaçado, e não é isso, é aquele eterno que você rasgou. Por quê? Eu não posso te dizer. Assim que eu conseguir eu te conto. Só sei o que experimentei. Só sei que é paralelo ao que me foi dito nas Escrituras que eu experimentaria se acreditasse que sou ele. Pois se este corpo que foi dilacerado é identificado com a carne de Jesus, e foi o meu corpo que foi dilacerado, não foi essa a carne de Jesus. E ele não disse, eu sou o caminho. Bem, eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Então eu sabia exatamente o que me disseram, que eu sou o caminho. Portanto, não se divorcie de Jesus, não se divorcie de Deus, não se separe de Deus, que é a imaginação humana. O corpo eterno do homem é a imaginação humana e que é o próprio Deus, o corpo divino, Jesus. Blake, Laocoon, placa 776. E assim, pegue tudo junto, e não os separe. Esse é Jesus, e eu sou um pouco eu, e esse é Deus que é seu Pai, não. Isso é o que as igrejas ensinaram por 2000 anos. Não tem nada a ver com a grande história, a história de Deus realmente se tornando homem para que o homem possa se tornar Deus, enterrando-se bem no homem e depois transformando o homem consigo mesmo, elevando o homem como seu próprio ser. E há um caminho pelo qual isso é feito, e esse caminho nos é contado na história de Jesus, seu nascimento, sua descoberta da paternidade, sua ascensão ao céu, tudo isso, um após o outro, acontece na imaginação do homem. Bem, quando você sente isso, parece tão físico. Quando fui cortado em dois, parecia que meu corpo estava fisicamente dividido em dois. Quando senti aquele bebê, era algo físico na minha mão. Quando vi as testemunhas do evento, elas eram físicas. Isso é tudo homem. Não há nada além de homem neste mundo. Por quê? Deus é homem. E não há nada além de Deus. E assim, quando você olha para o vasto mundo, todo o vasto mundo é homem e você é esse homem. Mas até onde você vai comigo? Espero que você vá até o fim. Espero que você tome esta história como eu a contei na promessa, e a leia várias vezes, e siga em frente. Alguns não irão além da lei. Um sujeito, ele nunca mais vem aqui, quando escrevi o livro, mandei-lhe uma cópia porque a esposa dele foi muito gentil em ajudar na digitação. Ele me ligou e disse, sabe, Neville, você escreveu um livro excelente até o fim da lei, e depois se tornou um livro estragado com a adição da promessa. Ele não pode aceitar a história, ele não faria parte disso.
Você não pode discutir isso com ele. Não importa como você tente mostrar a ele não ouvirá por um segundo, mas ele aceitará tudo sobre a lei. É por isso que eu lhe disse no início, fazendo uma pergunta: pode qualquer homem ir onde sua imaginação nunca caminhou antes? Não. Então esse amigo de quem eu falo ele não pode sair, ele não pode ir além da lei, porque ele não vai ouvir e responder positivamente à história como registrada nas Escrituras. No entanto, ele confia em mim implicitamente. Ele sente que eu disse a verdade, mas ele sente que é alucinação, porque esse é o vasto mundo inteiro. Você volta e mostra a ele que nas Escrituras, muito antes de você vir fisicamente a este mundo, estava escrito lá. Bem, como sua experiência pode ser paralela ao que foi escrito lá 3.000 anos atrás e o que foi dito pelos servos do Senhor, chamados profetas, que essas coisas aconteceriam ao homem quando chegasse à plenitude dos tempos, quando tudo estivesse maduro, pronto para nascer, então começaria a nascer. Mas ele não vai acreditar. Então esse amigo de quem eu falo ele não pode sair, ele não pode ir além da lei, porque ele não vai ouvir e responder positivamente à história como registrada nas Escrituras. Mas ele não vai acreditar. Quando tudo estivesse maduro, pronto para eclodir, então começaria a ser eclodido. Então, pode haver muitos aqui esta noite que não podem ir além da lei. E por causa disso, temos que ter isso em mente noite após noite, semana após semana, descer a um certo nível em que todos possam se beneficiar do que for dito nesta plataforma. Eu lhes digo da mesma maneira viva. Sentado aqui esta noite, você não precisa da ajuda de ninguém para se tornar quem você quer ser. Tudo o que você precisa fazer é ouvir a história e responder positivamente a essa história, e isso é que sua imaginação é ser mencionada nas Escrituras como Jesus Cristo. Você crerá nisto, que sua imaginação é Ele, esse é Jesus Cristo. E com Ele todas as coisas são possíveis e que por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você acredita nisso? Você crê nisso de Jesus Cristo? Alguns dirão que sim, outros dirão, não, não posso acreditar nele, eu creio nisso de Deus. Mas eles não vão acreditar que Jesus Cristo é Deus e eles não podem ir tão longe. Bem, tudo bem, volte e você acredita nisso de Deus. Se você disser sim, tudo bem, agora você vai acreditar que aquele Deus em que você acredita, e por ele todas as coisas foram feitas. Você diz sim a isso. Bem, você acredita que essa é a sua imaginação. Se você hesitar aí, bem, então ainda podemos ir um pouco. Então desça. Algumas coisas são possíveis para a sua imaginação. Você pode obter uma certa aceitação lá, e você começa a partir daí, e tenta de uma pequena maneira, de uma pequena e maravilhosa maneira. E então a partir daí você começa a subir e vai mais longe, e um dia você vai pegar toda a história e ir até o limite. Então você descobrirá que o Deus mencionado nas Escrituras no início quando ele revela seu nome como Eu Sou, e esse é meu nome para sempre, para ser conhecido para sempre por todas as gerações, então você descobrirá quem ele realmente é. Você repousará sobre ele então até a manhã da sepultura quando a pedra for removida, e você saberá que ele é sua vida. Eu a sou vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14, versículo 6. Então você repousa sobre ele, você dorme sobre ele. Você dorme todas as noites no Eu Sou, não é? Quem vai para a cama e quem sai da cama? Você diz, bem, estou saindo da cama, vou para a cama. Bem, descanse nele. Pois quando você vai para a cama à noite, você repousa em Deus e você dorme em Deus. E o dia virá, naquela manhã da sepultura quando a sepultura for aberta, e você acordará. Quem está despertando? Você diz, bem, estou despertando. Bem, isso é Deus, e assim Deus despertará naquela manhã. Salmo 78, versículo 65. Quantos anos eu não sei. Blake reivindica 6.000 anos em seu próprio caso.
Então, quanto tempo você está indo na jornada, eu não sei. Mas você vai descansar em Deus e Deus está dizendo a você: eu sou sua vida, e eu sou o único caminho, e eu sou a verdade, e não há outro caminho no mundo. Então você repousa sobre ele noite após noite. Você acorda de manhã, você ainda está com ele. E o dia chegará e quando você lê, a coisa toda se torna tão luminosa. Quem teria pensado que o sangue de Jesus era esta luz dourada pulsante e viva? Quem teria pensado que o homem é verdadeiramente lavado no sangue do Cordeiro? Que ele realmente entra nele e sabe que o sangue de Jesus é ele mesmo. E a vida está no sangue, dizem. Então você entra no sangue, e é você, e então, como uma serpente, você ascende ao Santo dos Santos, sem perda de identidade. Você sabe que a história do sangue é verdadeira, a história do templo sendo rasgado em dois, é verdade, e tudo era verdade. Mas é tão diferente do que as igrejas lhe contaram o passado e ainda hoje lhe dizem sobre esta maior de todas as histórias. Eles separaram Deus do homem e o colocaram lá em cima para ser algo diferente do que você parece. E posso te dizer, quando você o vê, você é como ele. Sempre que você o conhece, você é como ele. Ele realmente se tornou você e assumiu suas limitações, e o criou para ser como ele, e você é como ele. Essa é a história. Então, este novo e vivo caminho, se você quiser conferir, você o lerá no capítulo 10 do livro de Hebreus. Você entende estas palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano, ainda que uma vez considerássemos Cristo do ponto de vista humano, não o consideramos mais assim. Versículo 16. E Paulo quer dizer exatamente o que ele disse. Não tente nenhuma interpretação, ele quer dizer exatamente o que disse em 2 Coríntios, capítulo 5, de agora em diante não consideramos ninguém do ponto de vista humano, mesmo que uma vez considerássemos Cristo do ponto de vista humano, não o consideramos mais assim. E assim, ninguém do lado de fora ele julgaria. Ele estava procurando por algum Messias que viesse de uma maneira peculiar, de alguma maneira majestosa, e não é assim que ele vem. Ele vem de dentro. Ele pode vir em um que você nunca julgaria. Porque se você julgar externamente, você julgar a situação dele na vida, você vai pensar que ele deve vir dessa família nobre ou daquela base intelectual. Aqui, eu ouvi apenas alguns meses atrás que antes de Aldous Huxley fazer sua saída deste mundo ele se chamava de humanista. Ele e seu irmão Julian e uma série de outros. Eles alegaram que agora deveriam limitar essa população explosiva à multidão intelectual. Em outras palavras, parar toda a produção, exceto por esse canal, que eles decidiriam, os intelectuais, que entraria os intelectuais de amanhã, portanto, eles a chamavam de multidão humanista. Você consegue imaginar isso? E assim, Paulo descobriu que você não pode julgar ninguém, porque aqui você vai ver alguém que é muito pobre, desconhecido, indesejado, e aos olhos de Deus ele está tão perto do despertar completo que seu valor, comparado a tudo que Aldous pensaria, bem, você não poderia compará-los se você tomasse seu valor no reino comparado àqueles que o homem neste nível julgaria dignos. Então ouça as palavras, você vê João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista, contudo vos digo que o menor no reino é maior do que ele. Mateus 11, versículo 11. E ainda hoje temos catedrais construídas para João Batista e o chamamos de santo. Nós o chamamos de São João Batista, e temos catedrais, e aqui na Sagrada Escritura, o menor no reino é maior do que ele, afirmando abertamente que ele não está no reino. Não esse estado de consciência, esse é o estado bruto, contra tudo, uma completa contrariedade das coisas. Ele não comia carne, não bebia vinho, estava simplesmente em estado bruto. Todas as suas roupas, nos dizem, que estão por toda parte, representando como a mente é formada, por assim dizer. Ele era simplesmente contra tudo neste mundo na tentativa de ser um homem muito santo.
E aqui vem alguém que não obedeceu a nenhuma dessas coisas externas, e disse: aquele que é o menor no reino é maior do que João. No entanto, continuamos cegamente santificando este, santificando aquele, e nos colocando para julgar quem entrou no reino. Ouça a história com atenção e se você já teve a experiência, não importa o que o mundo lhe dirá. Você só entra, de uma maneira, a menos que você nasça do alto, não pode de modo algum entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho de Homem seja levantado. João 3, versículo 14. Da mesma maneira, e você é levantado pelo sangue de Jesus, e assim você é salvo. É-lhe dito: pelo sangue de Jesus entrarei no Santo dos Santos, um caminho novo e vivo, pela cortina que ele abriu. Hebreus 10, versículo 19. A palavra aberto significa literalmente inaugurado, que ele inaugurou através da cortina que é sua carne. E assim, quando você passe todo o seu ser foi cortado em dois, você conhece a carne de Jesus. Então você não se separa de Jesus, não se separa de Deus. Mas até onde você iria, eu não posso te dizer. Ouça a história e você será o juiz. Se você responder positivamente, bem, então você pode ir tão longe quanto puder responder. Então, agora deixe-me encerrar novamente e lembrá-lo fazendo a mesma pergunta que fizemos no início. Qualquer homem pode, não me importo com quem ele seja. Quão sábio, quão tolo, quão grande, quão pequeno, algum pó de homem sairá onde sua imaginação nunca caminhou antes. Não. Portanto, deixe sua imaginação caminhar o mais longe possível, ouvindo a história de alguém que a experimentou e caminhe com ele. Porque se você puder andar com ele, pode não ser esta noite ou amanhã à noite, mas se você puder ouvi-lo e andar com ele na fé de que isso é verdade, você esperará pacientemente e com confiança de que um dia você experimentará isso. Então você vai tão longe quanto isso. E chegará o dia, você irá até o fim e acordará. E quem é você? Deus. Parece incrível. Você vai acordar um dia e você é Ele, e você conhecerá as palavras. Eu sou Ele. Agora vamos entrar no silêncio.